Bom dia, bem-vindos a mais uma Chazada de Bola. Hoje temos o prazer de receber Luís Paiva. Luís, muito obrigado por teres aceito o nosso convite e queria perguntar como é que estás e a tantas horas daqui, como é que estás e como é que está por aí o futebol, com o Covid, com tudo na Nova Zelândia. Bom, obrigado Tiago e obrigado Ricardo pelo convite. É um prazer falar convosco e falar um bocadinho da minha realidade aqui. É verdade, portanto, o Covid, para ser muito sincero, vendo o que se passa nos outros países, no que se passa em Portugal, falando com a família, não é? E vendo as notícias, nós fomos os privilegiados porque foi tudo controlado desde o início. E por ser um país pequeno, com poucos habitantes, e um país tão isolado do resto do mundo, obviamente que quando as coisas começaram a ficar um bocadinho graves no resto do mundo, eles quase imediatamente fecharam as fronteiras e controlaram. Já havia vírus na comunidade, obviamente, e tivemos um período de quarentena, provavelmente há exatamente um bocadinho mais de um ano atrás, portanto foi em abril, foi por altura da Páscoa do ano passado, tivemos 5 semanas, se não estou enganado, 5, 6 semanas, portanto parou, tudo fechou, obviamente não os serviços essenciais, portanto nesse período eu acho que, mesmo para mim, para ser sincero, eu acho que trabalhei com mais intensidade nesse período do que faço no meu trabalho normal. Eu acho que foi um bocadinho uma aprendizagem até para todos nós, eu acho. Exatamente. Mas a questão de, não é, nós temos, eu trabalho, eu mudei de trabalho em fevereiro deste ano, mas nos últimos 5 anos, quase 6, eu trabalhava para uma federação, para um polo da federação, e, portanto, eu era responsável pela parte que eles chamam de Talent Pathway aí, portanto, nós tínhamos uma academia, e então nesse período, não é, para continuar a ter os jogadores envolvidos, portanto, fazíamos, não é, tens que vir com a imaginação, mil não é? ideias, portanto, treinos, palestra, workshops, tudo esse tipo de coisa, não é? Até aqueles challenges, aqueles desafios para os jogadores, até isso nós tivemos que criar. Mas pronto, foram esse período de 6 semanas e depois a partir daí as coisas voltaram ao normal. Nós tivemos que fazer a temporada mais compacta, mas acabámos por jogar a temporada toda, porque a temporada aqui é mais curta, portanto estamos a falar, normalmente a temporada vai de março até agosto, setembro, portanto o ano passado começou um bocadinho mais tarde, terminou um bocadinho mais tarde, claro. Mas tirando isso, para ser sincero, olha, não podemos sair, é uma realidade, não podemos sair, eu não posso ir a casa, tinha planeado ir passar o Natal a Portugal este ano, o ano passado, e não consegui, mas aqui levámos uma vida normal. Nunca houve sequer problemas de máscaras, tínhamos obviamente a distância social durante aqueles primeiros meses. Ainda agora há esse cuidado de uma grande parte da população, mesmo não havendo portanto esse risco. E pronto, e foi tudo normal, as férias foram normais. Eu acho que senti-me um privilegiado falando com a família e sentindo que eles estavam a viver aí, e houve um período complicado que eu sei que houve, e eu às vezes até evitava falar porque obviamente as realidades são tão diferentes que eu até tinha medo de expressar às vezes uma coisa que não fazia grande sentido. Foi tudo normal. Ok. Tiago, queria agradecer ao Luís por ter aceito o desafio do Pedro, estar aqui connosco. Luís, a tua carreira no futebol começou como treinador, pelo menos no Boa Vista, no Salgueiros, também tiveste depois mais tarde no União Nogueirense da Maia, se não estou enganado. Como é que surgiu a carreira aqui no futebol? Como é que foram estes projetos até chegares à Nova Zelândia? Fala-nos um pouco sobre isso. Olha, eu comecei, portanto, eu estava na faculdade ainda, estava a estudar no ISMAI, e portanto eu tinha jogado futebol durante quase toda a minha vida até aí. E depois já no último ano, no penúltimo ano de faculdade,
apareceu-me um convite, até por intermédio de uma ex-namorada, que disse: olha, o meu irmão falou-me disto no Boa Vista, conhece alguém lá e que estão à procura de um treinador para os, acho que era sub-8 ou sub-9 na altura, e na altura eram uns Panteirinhas, era uma academia que eles tinham na Pasteleira, e portanto nesse ano funcionou aí. Portanto, eu fui sem conhecer as pessoas, não conhecia, e fui a primeira vez, falei com a pessoa que estava a coordenar, era o Telmo Cunha, e o Bruno Correia, e portanto falámos nesse primeiro dia. Eu gostei da envolvência, aquilo, para um clube como o Boa Vista, que era o segundo maior clube da cidade, na altura. As condições não eram as melhores, portanto treinavam ali na Pasteleira, na altura o estádio do Bessa estava assim, estava a passar uma fase complicada, aquilo na altura o Boa Vista tinha descido, acho que eu, não era fácil. Nós tínhamos um sintético muito pequenino, assim, tipo um sintético de 5 contra 5, depois tínhamos os campos da Pasteleira mais abaixo, ainda pelado, e pronto, eu comecei por aí. Eu nunca mais me esqueço disto. Lembro-me que o Telmo Cunha, que era o coordenador da formação, ele deu-me uns DVDs na altura de treino holandês, e eu nunca mais me esqueço. Eu não sabia o que é que tinha aquilo, cheguei a casa e comecei a ver, né? Na altura o treino holandês ainda era uma coisa que, não é? Sim, que estava bem. Exatamente, e pronto, e começou por aí, com o Sub-8. Na altura, portanto, eu tive jogadores nesse primeiro ano, tive jogadores que agora vejo, a jogar Primeira Liga e Segunda Liga, como o Bernardo Folha, o Tiago Matos, que também está no Porto B. Tinha o outro, o Tomás Couto, que é filho do Jorge Couto, e eu acho que ele está no Boa Vista. Ele está lá no Boa Vista, não sei se é na equipa B, se é na equipa do Sub-23. Portanto, tínhamos uma equipa muito boa. Foi uma experiência brutal, porque obviamente foi um ano de grande aprendizagem para mim, até pelas pessoas que me acompanhavam. A aprendizagem foi brutal. Depois lembro-me sempre daquele torneio, que íamos sempre a um torneio no Algarve no final do ano, com Porto, Benfica, Sporting, pelo menos. Depois tinha, às vezes tinha Barcelona, Atlético Madrid, e nesse, não sei se foi no primeiro ano, se foi no segundo ano, nós ficámos em quarto lugar, perdemos com o Benfica nas meias finais, portanto foi aquele primeiro impacto de... Para quem começa no primeiro ano a treinar e tem oportunidades de jogar a esse nível, coisas que eu fazia na altura que hoje em dia não fazia. Eu acho que ia preso se fizesse, sabes? É como aqui falo muito, não é? Parte do meu trabalho com os treinadores vocês não podem treinar crianças de 12 anos como treinam séniores. Exatamente. Mas eu acho que não fazia sempre, mas eu acho que havia momentos em que eu fazia isso, não entendia muito bem. Mas pronto, eu acho que faz parte da aprendizagem, e pronto, começou aí. E depois no ano a seguir, eu não me recordo se foi sub-11, sub-12, depois foi subindo de escalão, até que o meu último ano no Boa Vista foi com o sub-13. Nessa altura, portanto, o Boa Vista tinha uma espécie de um protocolo com a Milan Scuola Calcio. Tinha essa academia, portanto, havia ali, portanto, eu treinava, eu fazia um trabalho na academia, mas continuava com as equipas de competição, portanto, ou sub-12 ou sub-13, dependendo do ano. E depois o protocolo terminou, e essa estrutura do Milan Scuola Calcio mudou-se para o Salgueiros, na altura, eu agora não sei onde tinham a academia do Hernani Gonçalves. Portanto, estive aí. Eu agora não me recordo se foi um ano, se foi 2 anos, e aí já foi com o sub-14, sub-13, sub-14, e pronto, aí a experiência já não foi tão boa, não foi tão enriquecedora. As condições eram mais precárias, havia algumas dificuldades, principalmente logísticas, e eu acho que o Salgueiros
é um grande clube e tu sentes isso pelo contacto com as pessoas, muita história, mas na altura o Salgueiros tinha algumas dificuldades, percebes? E as coisas não foram fáceis, e depois surgiu a oportunidade de trabalhar com o Jorge Silva. O Jorge Silva já tinha estado no Nogueirense, acho eu, e depois surgiu essa oportunidade. Eles queriam um projeto novo, tinham uma equipa muito jovem na altura. Isto foi em 2014. Tinha uma equipa muito jovem e o Jorge tinha treinado muitos desses jogadores nos júniores do União Nogueirense. E eu decidi, foi por intermédio de outro amigo que também era adjunto do Jorge Silva, e eu decidi aceitar porque era mais perto de casa, e eu achei que faltava-me assim, eu gostava de ter uma experiência assim, ao nível de futebol sénior, e nesta altura ainda não tinha sequer a ideia de vir para a Nova Zelândia, isso nem me passava pela cabeça. Eu sempre tive a ideia de eu não sei se o Tiago sentiu isso, mas eu sempre gostei daquela questão de me aventurar, de ir para fora, não é? de experimentar. E pronto, e a experiência com o Jorge Silva foi positiva. Era uma equipa jovem. Nós tivemos algumas dificuldades no campeonato até à altura do Natal. Mas era muito bom ambiente. O plantel era um plantel jovem, pronto, faltava experiência, faltava alguma qualidade aqui e ali, mas era um grupo espetacular, e trabalhar com o Jorge foi outra das grandes experiências que eu tive. E depois eu acho que na altura portanto, no final de 2014, estamos a falar em novembro, surgiu a Nova Zelândia. E na altura, uma história curiosa, portanto, a oportunidade até nem surgiu para mim, surgiu para a pessoa que agora é o meu cunhado. Ele estava envolvido no futebol, também tinha estado no Boa Vista, portanto, a pessoa que estava aqui na Nova Zelândia, no fundo, ele era uruguaio. Ele tinha trabalhado com o meu cunhado em Barcelona, na Fundação Marcet. Eu não sei se vocês conhecem a Fundação Marcet. Eles têm em Barcelona, em Madrid. Portanto, é uma das academias. Agora eu acho que eles perderam um bocado de relevância, porque o futebol também mudou, mas na altura, não vai há muito tempo atrás, não vai para há 2 ou 3 anos atrás, eles eram uma das academias de maior dimensão na Espanha, mais pela questão do que eles chamam da tecnificação, portanto, desenvolvimento de qualidades individuais. Depois eles também tinham torneios durante o ano, torneios muito grandes, com equipas espanholas internacionais, e depois tinham aquele conceito que era o verdadeiro conceito da Fundação Marcet, que era trazer jogadores de fora, de outros países, e eles ficavam lá o ano todo para se desenvolverem. Portanto, eu também tive a oportunidade de trabalhar na Marcet, mas nunca me cruzei com o Nacho, que é o uruguaio que trabalhou, que também está aqui. E na altura, quando ele conseguiu o trabalho, ele começou eu acho que em dezembro de 2014, e precisavam de outra pessoa, e falou com o meu cunhado. E o meu cunhado, na altura, até acho que não disse que não, mas eu acho que ele não tinha esse espírito, não tinha aquele espírito de ir para fora, né? Nós já tínhamos, da minha idade, portanto, eu tinha 28 anos, acho eu, e perguntou-me, o que é que tu achas disso? E eu disse, se tu não quiseres, eu se calhar até penso nisso. E isto foi eu ainda me lembro, nós estávamos no Marco de Canaveses, fomos lá jantar, e ao voltar para o Porto, ele disse, então pronto, amanhã vou-te enviar a aplicação e tu vais concorrer. Eu concorri, mandei um e-mail com o meu currículo, e aquilo eu lembro-me que demorou mais ou menos 2 semanas até ouvir de volta de cada Nova Zelândia, mas quando ouvi, depois em 2 semanas estava cá. Portanto, eu cheguei cá em março de 2015, portanto aquilo demorou, eu contactei-os mais ou menos acho que foi em dezembro, aquilo demorou mais ou menos um mês até ouvir. Depois foi tratado o visto para acabar a Nova Zelândia é muito complicado, é uma coisa que requer algum tempo e paciência. E em março, no início de março estava cá, e pronto, olha, ainda aqui estou. Não é assim tão mal.
Não, Não é tão mau, não é tão mau, não é tão mau. Não, claro que tem que ser bom, tem que haver qualidade de vida e depois a paixão daquilo que nos une aqui nesta conversa e por muitos cantos é sinal que também estás a sentir que o teu trabalho aí está a ser evoluído, estás a gostar daquilo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Principalmente pelo equilíbrio, sabes? E outra vez, já falámos disso lá antes de começar a gravar, só para como um rebuçado, mas tem que haver um controle emocional, especialmente das tuas expectativas, e tens que controlar essas expectativas, porque se não controlas, acabas sempre frustrado, e isso aconteceu-me um bocadinho no início, e eu sei que o Tiago provavelmente passou por isto, e se calhar continua a passar de vez em quando. Nós temos assim umas crises em que perdemos um bocado a noção do espaço e repetimos erros, mas obviamente chegas cá e tu sentes que vens com algum conhecimento, e no início tu até nem sabes bem qual é a extensão desse conhecimento, mas vens com ideias e queres implementar ideias e depois percebes que se calhar não pode ser tão rápido, isto não vai ser uma coisa que se vai resolver numa época. Então tens que adaptar aqui, adaptar ali, tentar perceber os jogadores. Aqui é muito importante a questão da comunicação, a questão do feedback. Os jogadores, e eu acho que isto é o ponto mais importante de toda a conversa que nós vamos ter hoje aqui em relação ao futebol da Nova Zelândia, é que, ao contrário daquilo que nós estamos habituados, o jogador cá não vê no futebol uma alternativa ou uma forma de uma solução para os problemas da vida, neste caso, não é? Como eu acho que às vezes em Portugal, não é que hoje em dia, falámos da questão das gerações, não é que hoje em dia eu acho que as coisas estejam assim tão mal que as pessoas tenham necessidade de... Mas o futebol é uma coisa que tu sabes que é uma coisa que faz parte da nossa cultura, é uma coisa que é paixão, e a determinado nível também é dinheiro, percebes? Claro. E aqui não vês isso. Não tens essa perspectiva de carreira para um jogador jovem, não tem essa perspectiva de carreira de começar a carreira e daqui por uns anos vais estar a ganhar muito dinheiro, uma transferência. Tens alguns que sonham em ir para a Europa, e tu vais ali às divisões secundárias da Inglaterra, Escócia, países nórdicos, como eu não sei na Finlândia, e eu acho que deve ter alguns, mas Noruega, Suécia, tu vais às equipas e tu vês que tem muitos jogadores, tem alguns jogadores de cá, mas às vezes pela experiência de vida, okay, vamos ver até onde é que isto vai dar. E esses são aqueles que têm mesmo aquela paixão, que normalmente são jogadores que têm alguma influência europeia, que já vieram de Inglaterra, que se calhar alguns nasceram cá, outros se calhar nem nasceram cá, vieram já pequeninos, que os pais são apaixonados pelo futebol, e claro, depois isso acaba por se transferir para os filhos, e são aqueles que normalmente querem mais. Luís, pergunto também, desculpa lá interromper, se o futebol é um desporto principal. Por exemplo, no meu caso na Finlândia, o hóquei no gelo é o desporto principal na Finlândia, e isso tem um bocado de influência no futebol. E aí na Nova Zelândia? Aqui na Nova Zelândia o desporto principal é o rugby, como deve ser fácil de imaginar pelos All Blacks, mas a coisa mais curiosa que tem acontecido nos últimos, e isto já vem acho que há 4 anos, é que o futebol cá já é o desporto com mais participantes a nível, o que eles chamam de junior football, que é até aos 12 anos. Portanto, dos 5 aos 12 anos, o futebol já é o desporto com mais participantes no país. Ok, é uma evolução, exato. E depois, a partir dos 12, portanto, começam a jogar 11 contra 11, e aí o que é que acontece? A experiência do jogador começa a ser mais negativa, a ter mais desafios, mais dificuldades, até pela questão técnica, pela questão das envolvências, porque são 11 contra 11, já vão haver ali jogadores que eu às vezes questiono, os treinadores,
quantas vezes é que esse jogador toca na bola por jogo, percebes? Estamos a falar ao nível de grassroots, não é? Estamos a falar de nível básico. Já há jogadores que devem tocar na bola 1 ou 2 vezes por jogo, percebes? E eu às vezes posso estar a exagerar, mas para vocês perceberem a ideia é que a experiência começa a ser mais negativa e depois os jogadores, quando já entram numa fase da vida deles, a adolescência, em que já começam a ter uma opinião perante os pais, às vezes saltam fora. Saltam fora. Exato. E também já agora ia perguntar, há bocado falámos um pouco em off, como é que está o futebol aí na Nova Zelândia? Como é que vês a nível, se calhar, da liga, a organização, a nível das camadas jovens, como é que está também a organização, se é fácil, dificuldades? E depois passa a bola ao Ricardo, mas queria mais ou menos ter uma ideia como é que estão as coisas. Não faz muito parte da minha personalidade ser negativo. Eu acho que há sempre espaço para melhorar, mas outra vez, assim, vendo o que se passa na realidade portuguesa, na realidade europeia, digamos assim, mas às vezes para ser um bocadinho mais justo com os de cá, mesmo olhando para a Austrália aqui ao lado, eu acho que se podia fazer um bocadinho mais em termos de organização. Eu já vos expliquei no início a questão da geografia do país, que torna as coisas muito complicadas. A nível da formação, então, muito mais complicadas, porque as dificuldades são basicamente as mesmas, mas se calhar, por exemplo, para os séniores, para futebol sénior, tu consegues, de uma forma ou de outra, arranjar dinheiro ou patrocínios para viagens, para esse tipo de coisa. A nível de formação é muito mais complicado. Portanto, esse dinheiro tem que vir de outro lado, tem que vir, às vezes, tem que vir de organizações tipo o Sport New Zealand, às vezes do governo, que põe dinheiro no desporto, e depois esse dinheiro vai ser repartido quase dependendo do número de participantes. Mas eu acho que houve uma coisa positiva este ano, na minha opinião, que foi a reestruturação do sistema de competições nacionais. Como vos tinha explicado no início, este ano, portanto, começou em março e para vos dar uma ideia, por exemplo, aqui temos o que chamam a Southern na Ilha do Sul há duas Premier Leagues, dependendo da região, portanto, porque há duas associações, aqui chamam federações, mas eu acho que o Pedro já tinha falado disso outra vez, mas aqui é como se fossem associações, portanto, há uma de meio para baixo e outra de meio para cima, e cada uma dessas associações tem uma liga, e agora, portanto, em 3 ou 4 semanas, os 2 primeiros da Liga Mais a Sul, não, os 3 primeiros da Ilha Mais a Sul e os 5 da Ilha Mais a Norte qualificam-se para a Liga da Ilha do Sul, South Island League, e depois daí, os 2 primeiros, mais tarde em setembro, acho eu, os 2 primeiros da Liga da Ilha do Sul, mais os 7 ou 8 da Ilha do Norte, juntam-se e vão disputar o título nacional. O que é que isto tem de positivo? Tem aquela questão da recompensa, ou seja, os melhores sobem, os que não têm performance, os menos bons têm que descer. Isto mesmo a nível local vai gerar uma coisa que é muito parecida àquilo que nós temos, que é o sistema de promoções e despromoções, não é? Quem começa na primeira divisão, na segunda divisão distrital, sobe para a segunda, portanto, mesmo as equipas que estão a jogar a nível local vão ter a oportunidade de se qualificar, se vencerem as ligas locais, play-off, vão se poder qualificar para a Premier League, e, portanto, dá a todos os clubes no país a possibilidade de aspirar a ser campeão nacional, por exemplo, né? Okay. Isto não é tão fácil feito como dito, mas a verdade é que, não é? Hoje em dia tu não sabes quem é que vai aparecer aqui, pode aparecer aqui um investidor e investir num clube e levar o clube para cima, e depois sabes que o campeão, portanto, o campeão e o vice-campeão depois disputam a Oceania Champions League. Okay. E o vencedor da Champions League vai disputar o Campeonato do Mundo de Clubes. Exatamente. Que não sei se vocês já devem ter visto por aí as notícias. Eu acho que este ano vinha nas notícias porque o Auckland City não quis ir
por causa da pandemia, mas o Auckland City é o clube que tem mais participações no Mundial de Clubes, e não é difícil saber porquê, porque obviamente na Champions League eles jogam contra Cook Islands, Tonga, Samoa, portanto estamos a falar de ilhas pequeninas aqui à volta, onde não é, o futebol ainda é mais pequeno e o rugby ainda é mais o desporto principal, percebes? Mas eu acho que isso vai ser positivo. A nível da formação, este ano também, por causa dessas mudanças, portanto, instalou-se uma espécie de vocês também acho que têm aí a questão do licenciamento, que eu acho que vai ser positivo a médio e longo prazo. Vão haver aqui 2 anos de sofrimento, que eu acho que fazem parte, porque obviamente os clubes mais pequeninos nem sequer sabem o que é isso, do licenciamento, nem sequer conseguem perceber o que é, não é? Portanto, estamos a falar de clubes que lidam, não é? que são comandados por voluntários, e agora, para os clubes que realmente querem, eu acho que o licenciamento é importante, porque se não puseres esse requerimento, é se calhar como há uns anos, é tudo para o futebol sénior, mas esquecem-se que num país tão pequenino, se não consegues generar aquela dinâmica no futebol de formação, depois não vai haver jogadores para jogar a nível sénior. Mais agora que eles puseram restrições ao nível de jogadores estrangeiros. E então, tu agora, para jogares nestas ligas, portanto, de março até dezembro, quando termina, tu tens um limite de estrangeiros, que eu agora não sei se são 3, se são 4, acho que são 3. E para além disso, tens que ter um número mínimo de jogadores de formação. De formação, exatamente. E eu acho que até tem que ter, acho que é um sub-19 na equipa titular, exatamente. E isso... Para promover a malta mais nova, promover e dizer-lhes também que, se trabalharem, podem lá chegar. Exatamente. A questão do sofrimento é porque eu acho que toda a gente consegue reconhecer, mesmo a New Zealand Football, que é a federação, consegue reconhecer que ou seja, o campeonato não está preparado em termos de qualidade para ter uma liga de qualidade por causa dos jogadores que têm. Mas eles acreditam que, com as regras que são impostas agora, portanto, daqui por 3, 4, 5 anos, as coisas vão começar a aparecer. Eu acredito, eu dou o benefício da dúvida, e eu acho que é positivo. A verdade é que, desde que eu cheguei em 2015 até agora, eu quando cheguei em 2015, portanto, havia equipas aqui na Nova Zelândia, principalmente no Campeonato Nacional, mas também nas ligas regionais, e no meu caso eu treinei uma dessas equipas e já vos explico o que aconteceu. Eu vi que, por exemplo, Auckland City tinha muitos sul-americanos, muitos sérvios, e tu percebias que depois no Campeonato Nacional chega uma altura em que ninguém consegue competir. Estamos a falar de jogadores que já com alguma qualidade, que já estiveram... Eu quando cheguei cá, não sei se vocês se lembram, eu lembro-me dele, porque me lembro desse Mundial, do Mundial de Sub-20 na Colômbia, o João Moreira. Vocês lembram-se do João Moreira? Sim, avançado. Portanto, ele esteve... Quando cheguei cá, ele já estava cá, no Auckland City, e ele fazia golos como de qualquer maneira, o Jardel. E esteve lá há muito tempo. Acho que há 2 anos saiu, acho que não jogou, e este ano vi que ele mudou de equipa, está na outra equipa, a equipa mais forte, que é o Team Wellington. Estou aqui a ver, Luís, ele esteve no Auckland, voltou a Malta, esteve na África do Sul e agora voltou ao Team Wellington. E pronto, e eles, o Auckland City sempre foi a equipa mais forte, sempre foi a equipa que tinha mais dinheiro para recrutar, e depois que, obviamente, participando no Mundial de Clubes, estamos a falar de uma quantidade de dinheiro que entra, que ninguém cá pode competir. E eles ainda faziam mais, que era, eles quando iam ao Campeonato do Mundo,
e recebiam aquele dinheiro. Portanto, parte desse dinheiro era repartido pelos outros clubes, o que era bastante generoso, mas mesmo assim estamos a falar de uma coisa, de um orçamento que, primeira vez que vais ao Mundial de Clubes, quando voltas, se ficares com metade daquele dinheiro, aquilo aqui na Nova Zelândia podes trazer muito jogador com qualidade. E pronto, foi isso que aconteceu. Depois o Team Wellington começou a aproximar, e pronto, e agora nos últimos 2 anos era muito renhida a liga na parte final, claro, porque depois tens sempre ali 2 ou 3 equipas que não conseguiam competir. Não tem hipótese. Não tem hipótese lá chegar. Deve ser uma decalagem enorme entre É uma discrepância. os orçamentos de baixo. É um bocadinho por aí. Olha, Luís, perguntava-te também a nível das infraestruturas, condições de trabalho. Temos aí na Nova Zelândia, existe muita condição, existe qualidade para se trabalhar ou tem que se inventar? Um bocadinho aqui como há algum tempo atrás, na formação tem que se inventar tudo e mais alguma coisa, com meios campos. Depende, eu acho que depende um bocadinho do lugar do país. Hoje em dia, bastante melhor. Quando eu cheguei em 2015, eu estava a viver na cidade mais a sul da Ilha do Sul. Era, para teres uma ideia, era uma cidade que normalmente o resto do país fala mal, porque fica lá bem a sul, o clima era muito instável, tu num dia tinhas as 4 estações, mas tinha uma coisa, portanto, tinha um centro que se chama o Southland Football Center, que tu tinhas um sintético e meio, e depois tinhas toda a volta campos relevados. Ter um sintético em 2015, havia outro em Christchurch, e eram os 2 únicos na Ilha do Sul. Um sintético aqui é fundamental, principalmente na Ilha do Sul, por causa do tempo. Às vezes não é chuva, mas às vezes por exemplo, nesta altura do ano, de noite gela, estamos a falar às vezes -1, -2 durante a noite. Isto pode ser por 2, 3, 4 semanas, depende do sítio onde estejas na Ilha do Sul, ou seja, ou pela chuva ou pelo gelo, começa a destruir os campos. A diferença é que há muitos campos, ou seja, aqui é muito verde, ou seja, tu em qualquer lado tens um campo de futebol, ou podes fazer um. Às vezes, em termos de qualidade, a relva não é aquilo que... Não estamos a falar dos relevados de Liga dos Campeões, como deves imaginar, mas há condições. Por exemplo, na região onde eu estou aqui agora, não tenho sintético, mas também não chove muito aqui, mas há muitos campos relevados. Alguns nesta altura vão ficar destruídos, mas há sempre 2 ou 3 de razoável qualidade que se aguentam durante a temporada. Em termos de equipamento esportivo e tudo, isso há com abundância. Eu às vezes até questiono, sabes que às vezes se nós tivéssemos treinadores, imagina, se nós tivéssemos mais treinadores, íamos fazer aqui um trabalho incrível, porque material há, condições há, falta mais seriedade no trabalho, um bocadinho mais de conhecimento, mas pronto, assim, está bem melhor do que estava, e vê-se algumas coisas positivas, vê-se coisas bem positivas também. Luís, já agora estás em que cidade? Só para localizar-me aqui. Bom, eu hoje estou numa cidade que se chama Oamaru, mas eu ando sempre para cima e para baixo. Portanto, eu ontem estava em Dunedin, ontem. Hoje estou em Oamaru e amanhã vou para Timaru. Portanto, eu ando sempre entre Dunedin e Timaru. Ok, estou a ver aqui na costa leste da Nova Zelândia. Exato. Okay. E depois, Timaru é o limite da federação para a qual eu trabalho, que é Football South. Okay. E depois, logo a seguir a Timaru, tens Christchurch, que é a segunda cidade maior do país, que fica a 2 horas daqui,
mas aí Christchurch já pertence a outra federação, que é a Mainland Football, que é de Christchurch até ao topo da Ilha do Sul. É Nelson, então. E em Christchurch, falando, por exemplo, em condições esportivas, Christchurch já estamos a falar a um nível... eu acredito que, por exemplo, o que tu vês em Christchurch, vês no Porto, vês em Lisboa, não com a mesma abundância, obviamente, mas estamos a falar de tem 2 ou 3 bons clubes que trabalham bem, tanto a nível da formação como mesmo depois nos séniores. Estamos a falar de, não é, já muitos clubes têm sintéticos, tem inclusive um clube que começou há pouco tempo, que é o Christchurch United, que tem um investidor russo que profissionalizou tudo, mesmo até na formação, a pagar a treinadores, contratar treinadores, e isso, quando ele chegou e começou a fazer isso, criou assim uma onda de choque na comunidade, porque não era normal, percebes? Mas agora, 2 anos depois, já toda a gente olha para aquilo de uma forma normal, de uma forma positiva, porque eu acho que tem que haver mais disso, tem que haver mais competitividade, mais, percebes? Entre localidades. Isso gera competência e é um bom exemplo. Sim, aqui passa-se mesmo na Finlândia, desculpa, Ricardo. Às vezes as pessoas olham para ver aqui treinadores estrangeiros com desconfiança, mas já está, depois acaba por ajudar, porque nós também vivemos um pouco de futebol e transpiramos futebol e todo o dia pensamos em futebol e depois estarmos aqui a tempo inteiro a trabalhar ajuda ao desenvolvimento, porque nestes países às vezes não se leva tão a sério, ainda se leva muito o futebol como um hobby e não como um desporto mais profissionalizado. Exatamente. Era aí que eu ia a seguir. Em relação ao jogador da Nova Zelândia, ou seja, é um jogador com técnica, é um jogador que prefere o contacto e trabalha o físico, há qualidade ou tem que se dar ideias para ter a qualidade? Tu tens a Nova Zelândia teve uma geração agora, a última geração de sub-20, tinha 5 jogadores, vamos dizer 5, bastante interessantes. O jogador não tens, por exemplo, eu não posso dizer como o Tiago diz na Finlândia, que o jogador padrão aqui é o jogador alto, o jogador forte, não é. Normalmente esse tipo de atleta está no rugby. E essa foi uma das primeiras coisas que eu tentei mudar quando cheguei à cidade onde estava. Era a questão, às vezes tínhamos aquela questão das seleções representativas das regiões, e às vezes os treinadores a escolher, era preciso cuidar até que nós tivemos que pôr um bocado de travão e sermos nós a selecionar, porque senão o treinador obviamente vai sempre pelo alto, forte, percebes? E depois quando a bola bate, é que tu vês quem é que selecionou isso. Bate mesmo. Pronto, mas não, o jogador, tu tens um bocadinho de tudo, mas eu até, olhando para essa última geração de sub-20, normalmente os jogadores que sobressaem são alas ou laterais, às vezes tens um outro, tens às vezes um defesa central que sai um bocadinho da norma. O problema é a questão da competitividade também. É que, por exemplo, se tu quiseres levar um jogador destes para a Europa, por exemplo, um defesa central, não vai aguentar, porque não tem, porque lhe falta essa essa agressividade, percebes, a matreirice, percebes, aquela às vezes aquela paixão extra que centrais de top têm, aqui não tem. E isso não se faz notar tanto em jogadores que jogam pelos corredores, percebes? São jogadores, normalmente aqui os jogadores preocupam-se com o físico, portanto a questão física é importante, mas não é questão quando digo a questão física não é questão de ser alto e forte, não, é questão de treinar para ser rápido, para ser forte no contacto. Aqui não se encolhem, é uma das características, não, percebes? É duro, o futebol é físico, é um futebol de contacto, mas tens pormenores mas tens alguma tens pormenores técnicos também, principalmente de jogadores nas alas. Agora jogadores tipo pontas de lança, mesmo médio centros, não tens assim, não tens criativos, porque eu acho que isso
quando eu digo que não tens criativos, queríamos explicar aqui que é, eles aqui se calhar conseguem sobressair um bocadinho, porque obviamente a realidade é diferente, mas obviamente quando nós estamos a falar disto, estamos a falar de contexto de seleção nacional, portanto, ou seja, como é que o jogador se saiu a nível do Campeonato do Mundo Sub-17, Sub-20, jogos internacionais, ou se foi para a Europa, e nos últimos anos tem ido alguns, como é que o jogador compete aí. Tirando, há um jogador que está no Bayern Munique, que é o Saprat Singh, que é talvez aquele jogador mais técnico, mas tu vais olhar para o jogador e vês que ele, em termos de características físicas, já sai um bocadinho da norma, já é um jogador mais franzino, que eu não tenho seguido no Bayern Munique. Imagino que às vezes ir para a Europa também faz bem nesse sentido, porque se calhar vão crescer noutros aspectos, e mesmo no aspecto físico, treinar na Alemanha tem os benefícios que tem, e nós temos ouvido bastante nos últimos tempos. Mas tem jogadores, precisamente alas, que são jogadores rápidos, jogadores muito verticais, não necessariamente muito habilidosos, mas jogadores que nós também temos em Portugal, porque também temos este tipo de jogador em Portugal que às vezes não tem aquela habilidade de desequilibrar pela questão da criatividade, mas na questão da intensidade, da velocidade, do contacto, são jogadores fortes. E essa é a característica do jogador Nova Zelândia. Outra questão que eu ia colocar é que, seja qual for a posição, falta-lhe, e isso é uma consequência cultural, não é porque os treinadores não pedem, os treinadores pedem, mesmo os treinadores de cá às vezes pedem isso, mas é muito difícil, porque esse tipo de coisa, a questão da matreirice, daquela inteligência para fazer coisas que tu vês em Portugal, vês em Espanha, vês em Itália, não é? Que os jogadores são inteligentes, é como usam o corpo, como ganham a bola, Não, aqui não há maldade nenhuma, não há esse tipo de... É muito cordial, percebes? Muito cordial, o que às vezes frustra treinadores, e eu já estive nesse lugar, obviamente, e eu às vezes insistia e falava de coisas que 2 anos depois penso assim, não sei se devia ter dito isso, porque ao fim, assim, se eu tivesse dito isso noutra realidade, se esse jogador estivesse comigo em Portugal ou na Europa, ou em qualquer lugar na Europa, eu acho que ele ia beneficiar disso. Aqui, ele vai tentar fazer isso e alguém o vai crucificar por isso, percebes? Porque as pessoas, portanto, os agentes esportivos, sejam jogadores, treinadores, mesmo os adeptos, não aceitam muito bem a questão da matreirice. Porquê? Porque não é normal cá. Entendes? Claro, devido ao nível de civismo que tem, acontece um pouco aqui também. Luís, pronto, não estamos agora na missão de treinar, mais numa missão de coordenar, mas sentes que o treinador português, independentemente do seu nível, quando vai para um país desses, normalmente nós cá que respiramos sempre futebol, sentes que tiveste se calhar que a dado momento a brandar alguma coisa nos teus treinos enquanto treinavas, ou chegaste e o jogador é inteligente, percebe o que lhe é pedido, compreende, questiona ou faz? Não, o jogador não entende. Eu quando cheguei cá, e da primeira vez que tentei, não é, que tu tentas ir ao detalhe, eu vou falar de uma época em específico, foi uma época que foi em 2017, portanto nós criámos uma equipa que ficava sob a alçada da federação, era uma espécie de uma equipa regional, porque como estávamos lá bem isolados, portanto tínhamos essa vantagem, portanto criámos essa equipa, eu estava a treinar a equipa nessa Premier League, e nesse ano foi o primeiro ano da Liga da Ilha do Sul. Então nós tínhamos que jogar a Premier League cá, e depois os primeiros 2 classificados iam para a Southern League. Então nós nesse ano importámos jogadores, importámos muitos japoneses, estamos a falar de, portanto tínhamos 2 americanos e tínhamos para como 5 japoneses, e era a única forma, ou seja, tu às vezes em treino, portanto eu tinha treinado no ano anterior, foi o nosso primeiro ano, e quase tudo kiwis, que são os de cá, os da Nova Zelândia,
e nesse ano foi o primeiro choque, foi, ok, vamos treinar, vamos organizar, quando querias treinar 7 horas era um problema, eles nunca tinham vivenciado isso, percebes? Então, mesmo a questão por exemplo, a questão a questão da parte física, eles estavam habituados a que o treino fosse partido em blocos físicos, blocos técnicos, blocos táticos. Então, quando tu chegas com uma abordagem mais global, as perguntas começam a surgir, principalmente nesse aspecto, no aspecto, e a parte física, e o que é que nós fazemos, tal, né? E tu começas a explicar, bom, opa, vamos trabalhar a parte física, mas estamos a falar de uma parte física que é adequada ao jogo, portanto, a parte física que tu vais usar no jogo, e pronto, opa, e depois começas a ter que ceder um bocadinho. Se houver alguma coisa que tu queiras fazer mais do que aquilo que nós fazemos, e eu vou-te explicar o que é que nós fazemos para que tu percebas os benefícios que tu vai trazer. Se tu sentires que precisas de mais alguma coisa, tens que fazer por ti, ou pedir a ajuda de alguém e faz à parte. A questão tática, nesse primeiro ano, brutal, uma coisa foi um choque, coisas básicas que tu não conseguias, não conseguias evoluir, então estavas sempre ali naquela a tentar manter, e depois no segundo ano, quando trouxemos os japoneses, os americanos, aí foi uma experiência brutal, foi um bocadinho tenso, porque depois tu tinhas jogadores que vêm do Japão e mesmo dos Estados Unidos, e estes Estados Unidos que eu tinha, eles eram de San Diego, portanto aquilo tinha ali muita influência mexicana, também o sangue fervia, mas gente do futebol que já vinha de outros ambientes competitivos, e depois tínhamos os de cá, e então era por intermédio de ajuda, percebes? Era ter aquela espinha dorsal de jogadores, os japoneses e os americanos, e tentar completar aqui e ali com os outros, e depois entre eles, percebes? Principalmente com os americanos, tentar que no campo eles conseguissem articular com os outros e ajudar com os outros, explicar, porque senão era muito, muito complicado. Às vezes até os japoneses, que são jogadores que normalmente não falam muito, ficavam assim olhados para os outros, como é que não entendes isto, percebes? Mas a verdade é que eles nunca ouviram isso antes, percebes? Claro. Ia perguntar já agora aqui, mais ou menos, dentro do que estavas a dizer. Tu, sendo do Porto, por certo, às vezes segues, se calhar, a priorização tática, aquela conversa que se fala de treinar só a parte física com bola, se calhar ao chegar aí à Nova Zelândia tiveste que também adaptar ou ser mais aberto a escutar outras maneiras. Por exemplo, aqui na Finlândia tem jogadores que antes do jogo estão ali a bombar no ginásio, porque senão não se sentem preparados para o jogo. Tiveste deparaste perante isto? Porque às vezes é questão de, quando estamos em Portugal e estamos só naquele ambiente, seguimos muito uma ideia, mas já está, temos que ver que essa ideia não é igual em todo o lado do mundo, porque as culturas são diferentes, a maneira de pensar é diferente. Aconteceu-te isso na Nova Zelândia? Sem dúvida. Aconteceu logo nesse primeiro ano, e ligado ao que eu estava a dizer, as perguntas que normalmente vinham, mesmo não só dos jogadores, porque o jogador de cá tem que se sentir muito confiante para fazer uma pergunta, mas mesmo os jogadores mais confiantes ou até de estrutura de fora, as perguntas que fazem é sempre: e a parte física? E qual é o dia que treinas o físico? Qual é o dia que trazemos chuteiras? É ténis. Qual é o dia que trazemos chuteiras? Exatamente. Acredito ou não, eu nunca cedi nesse aspecto. Ou seja, no segundo ano nós tínhamos um protocolo com uma espécie de uma empresa de strength and conditioning. E cá, strength and conditioning, tu vais ver, tu se fores aí ao Google e vês trabalhos no futebol, tu tens muitos trabalhos na parte de strength and conditioning. E ter o sport scientist numa equipa de futebol é sagradinho. Tu vais ver as equipas do Campeonato Nacional, todas elas têm. E eu aceito, eu hoje em dia aceito, eu hoje em dia não estou a treinar esse nível, mas se fosse treinar esse nível,
eu teria que ter. Eu nunca trabalhei dessa forma, vejo colegas que trabalham, agora também tento seguir o que vai acontecer em Portugal, o que vai acontecer na Europa, e eu agora já estou um bocadinho aberto, porque outra vez, é uma questão cultural. E eu acho que, ter é melhor que não ter. Se depois consegues encontrar ali uma forma de coordenar esforços e tentar envolver o Sport Scientist naquilo que tu vês como o teu modelo de jogo, melhor ainda. Se não conseguires, vais ter que fazer de alguma forma, porque senão eu cheguei a um ponto que eu sentia que o jogador não estava preparado, mas ele sentia que não estava preparado porque ele não tinha essa coisa que estava habituado a fazer. Percebes? Isso é o pior que pode acontecer. É o jogador na parte mental pensar que não está preparado quando até está. Claro. Luís, chegando aqui a este ponto, só obrigado a perguntar perspectivas futuras. Muito mais tempo na Nova Zelândia, mudar de país, de continente, voltar a Portugal, o que é que tens? Não está nada, não está nada pré-concebida. Não está nada fora de hipótese. Neste momento, eu mudei-me em fevereiro para esta região, e mudei-me porque a minha namorada estava cá, conseguiu um trabalho cá. Ela não tem um trabalho muito fácil de arranjar. Ela estudou para ser piloto e estava a trabalhar como instrutora de voo numa academia de aviação aqui. Portanto, não há muitas no país, e então o ano passado, acho que no último ano e meio andámos, era complicado, andava para cima para baixo, oscilar as costas. Então eu decidi dar este passo e agora, provavelmente, portanto, até ao final deste ano, eu dei a garantia que ficaria. No próximo ano, provavelmente vou começar a olhar para outras coisas. Há uma coisa que me prende um bocadinho aqui ainda, que é, só por culpa minha, eu ainda não tenho residência. E como a minha namorada é de cá, eu provavelmente, se sair um dia vou ter que precisar de voltar cá para viver, para visitar, qualquer coisa. Ou seja, eu não queria sair sem ter a residência, percebes? Porque já estou cá há 6 anos, já é uma coisa praticamente garantida, só por estupidez. Não vale deixar isso fora de mão beijada, não é? Exatamente. Isto vai demorar mais ou menos, eu diria que 1 ano. Eu acho que no meados do próximo ano já estará resolvido, e a partir daí ela gostava de passar uns tempos em Portugal. Para mim, obviamente, também seria bom voltar a casa um bocadinho. Mas depende do que aparecer. Eu já não tenho aquela ambição de correr mundo como tinha há 5 anos atrás, mas ainda há lugares que eu gostava de experimentar, obviamente. Se pudesse estar envolvido no futebol, eu não sei se o Tiago sente isto. Eu estava a falar com um amigo meu, eu tenho um grande amigo meu na Noruega, ele está no Sarpsborg, e estava a falar com ele outro dia, explicar que eu sinto que vim para a Nova Zelândia e a Austrália é muito, muito semelhante. E quando tu vens para um país como este, pela questão da qualidade de vida, até da forma como tu vives, não é? Tu depois, quando sais daqui, ou vais para casa, ou vais para países muito semelhantes, que é tipo países nórdicos, os países nórdicos vêm para cá, ou os de cá vão para os países nórdicos. Exatamente. Já não sei se conseguia ter aquela... obviamente, aventura. Portugal é Portugal, mas já não sei se poderia ter assim aquela disponibilidade para ir para outros países que não fossem assim, na Escandinávia, Austrália. Não sei, vamos ver o que é que acontece. Claro. Ok, olha, Luís, Tiago, tens mais? Não. Queria só agradecer ao Luís também por ter estado aqui connosco, que foi uma entrevista bastante interessante, a primeira com alguém da Nova Zelândia, e olha, espero um dia ter a possibilidade de ir visitar. Não será já por causa do Covid, mas quem sabe daqui a 2, 3 anos ainda aí tiveres, vamos aí fazer uma visita
E passo sempre lá para o Ricardo. Luís, olha, agradecer a disponibilidade, agradecer a experiência e aquilo que nos passaste, porque eu confesso, o campeonato e a realidade da Nova Zelândia não é algo que eu dominasse. Penso que saio daqui com um bocadinho mais bagagem. Amanhã, se surgir, nem que seja só uma viagem de 15 dias, já vou mais ou menos identificado com algumas realidades. Agradeço realmente a tua experiência. Olha, desejo-te o maior dos sucessos e vamos estando cá para falar sempre que necessário alguma questão. Estamos por aí. Se bem que no futebol não somos nós a ajudar porque tens um cunhado empresário, portanto não somos nós que vamos ajudar. Ele é empresário de jogadores, é empresário de jogadores. Isso não existe. Empresário é empresário. Hoje em dia até diretores desportivos já se negociam qualquer dia. É verdade. Não, mas Luís, olha, agradecer imenso, foi espetacular. Foi aqui uma coisa, com 3 horários diferentes conseguimos arranjar aqui o agradável para todos. Foi espetacular e olha, desejar-te o maior dos sucessos e quando vieres a Portugal, pelo menos, se não for para comer uma francinha, que seja para comer um peixe grelhado em Setúbal. Sem dúvida. Oh, que saudade, que saudade. Tiago, passo, tudo ok, Luís? Obrigado pelo convite e boa sorte para o vosso programa, um programa bastante interessante e desejo-vos toda a felicidade para os próximos. Tá, olha, Luís. Obrigado. Não, tudo bom, Luís. Força.